gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte da sua professora Mônica, e hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal, que é a textura. Nós sabemos que os seres humanos possuem vários sentidos, né? Nós temos aqui a visão, o olfato, a audição e o paladar, certo? E temos também o tato. Esse nosso tema que nós vamos trabalhar é muito relacionado ao tato, em você poder tocar nas coisas e sentir o como é que funciona, como é que essa coisa é. Se, por exemplo, você pega em areia e você depois vai pegar numa folha de caderno, você vai saber a diferença entre uma folha de caderno e na areia, não é? É o seu tato que está possibilitando reconhecer esses elementos. E esses elementos são chamados de texturas. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá prestar atenção. Mas o que será que é textura, né, crianças? Bom, a textura é algo que nós podemos perceber tocando ou olhando. Assim, a gente pode identificar se algo é liso, se é macio, ou peludo, ou áspero, igual uma lixa, sabe? Sendo assim, a gente pode afirmar que a textura é o que a gente pode sentir ou perceber na pele ou na superfície de qualquer coisa, tá? Elas podem ser de várias formas. A gente vai observar agora alguns exemplos. Existe um tipo de textura que elas são chamadas de texturas naturais. O que será que é uma textura natural? Olha só, vocês conseguem identificar o que é essa imagem? Acho que vocês puderam perceber que é uma folha, né? Um pedacinho de uma folha. Toda essa imagem que vocês estão vendo é uma textura. Só de olhar, vocês não conseguem imaginar como é a sensação de tocar? Essa sensação que está passando na imaginação de vocês agora é o nome que a gente chama de textura, tá bom? Um outro exemplo, isso daqui. Vocês conseguem identificar que imagem é essa? Isso aí é uma grama. Vocês já se jogaram ou sentaram numa grama, assim, numa praça ou outro lugar? Aquela textura de ver todas as gramas juntas, reunidas, a gente consegue, só de olhar para essa imagem, lembrar de como é sentar numa grama, por exemplo, né? Isso, essa memória que vocês têm, essa lembrança, é uma lembrança da textura de um gramado, tá? Outro tipo de textura que existe, elas são chamadas de gráfica. Mas vocês vão me perguntar, nossa, já tá ficando difícil, né? Não, não tá difícil. A textura gráfica são aquelas que eu posso inventar no meu computador. Vocês, por exemplo, podem pegar o celular ou pegar um computador e tentar criar uma textura lá usando alguns aplicativos. Quem sabe no futuro, quando vocês estiverem mais próximos dos computadores, vocês possam também tentar fazer esse tipo de arte. Então, a textura gráfica são essas que eu posso fazer no computador. Fica parecido aquelas imagens que já vem no celular de papel de parede, né? Acho que vocês conseguem lembrar. Um outro exemplo aqui, olha. Veja como tem várias formas, todas juntinhas, unidas. Seria muito difícil eu desenhar isso com a mão, não é? Então, o computador ele vai me ajudar muito a fazer esse tipo de trabalho. Um outro tipo de textura que existe é a decorativa. É aquela de decoração. Às vezes, vocês já pegaram numa parede de alguma casa e sentiram que ela era diferente, que ela não era lisa e que ela poderia ter desenhos. Isso é uma textura de decoração. A textura de decoração também pode ser essas que vocês veem em lajotas, nas paredes, no chão, nos banheiros, nas cozinhas, as casas que possuem lajotas. Os desenhos que são feitos nelas são texturas. Olha só, um outro exemplo de lajota. E aqui a gente tem uma parede. Vocês já viram paredes assim? Na minha casa a parede é desse mesmo jeito. É uma textura que a gente criou e o nome dessa textura é de decoração, decorativa, tá?
Agora a gente vai conhecer uma técnica, alguns artistas, na verdade, eu vou mostrar para vocês uma forma de trabalhar. Esse artista, ele se chama Everton Gon e ele tem 27 anos e trabalha com texturas há mais ou menos 5 anos já. Ele mora aqui em Belém, né? Ele está bem próximo da gente. E vou mostrar para vocês como é que ele pensa e faz esse processo de textura. Olha, isso daqui é uma imagem que o Everton criou. É uma fotografia. Vocês conseguem identificar do que? Essa fotografia é de uma folha, né? Uma planta. Então, aí ele capturou, usando um celular, a imagem da textura da planta, né? Uma imagem de textura natural, como vocês viram lá no início. E aí ele transformou essa textura em uma textura gráfica no computador. Ele modificou no computador a fotografia que ele fez. Essa mudança já não deu uma outra sensação? Os olhos de vocês ficaram agoniados olhando isso? Bem interessante, né? Um outro exemplo aqui, uma outra folha. Vamos ver como é que ficou essa textura depois que ele mexeu no celular e no computador? Olha só, ficou parecida a textura natural que a gente viu da folha? Já fica um outro aspecto, já passa uma nova sensação. Essa é uma das funções assim que o Everton ele quer passar para as pessoas. Ele quer despertar na gente emoções e sensações. Quem sabe depois ele vai tentar também, como ele deseja, investigar uma relação que essas texturas podem causar sentimentos na gente. Será que teve algum sentimento que aconteceu aí em vocês só de olhar essas imagens? É legal, né? Aqui, olha, um outro tipo de graminha. Vamos ver como ficou? Olha só, parece a mesma imagem, será? Não, né? São duas texturas diferentes, mas elas vieram de um mesmo lugar, de um mesmo objeto. Aqui também nós temos uma imagem dele e aqui a textura. Com certeza, porque vocês são muito bons em mexer no celular, que eu sei. Então, eu quero mostrar para vocês uma técnica que é chamada de frotagem, que é um exercício que vocês vão fazer. Como é que funciona? Vocês vão pegar um objeto, vão colocar debaixo de um papel e depois vão pegar um lápis e vão riscar por cima, tentando fazer aparecer o formato desse desenho, do objeto que está embaixo. Debaixo do papel tem uma folha. Aí a pessoa pegou o papel, botou por cima da folha e começou a riscar o papel até que apareceu a textura da folha. Muito legal isso, o nome dessa técnica é frotagem. Aqui a gente tem um outro exemplo, alguém fez isso com uma moeda. Pegou uma moeda, colocou debaixo do papel, riscou depois o papel por cima até aparecer a textura da moeda. E assim vocês podem fazer em vários objetos, em várias coisas na casa de vocês. Colocar o papel em cima e riscar com lápis ou um giz de cera e assim vocês vão encontrar a textura. Pode fazer também colorido, né? Como eu falei, com giz de cera ou lápis de cor. Aí vai partir da criatividade de vocês. Depois que vocês capturarem todas as texturas que tiverem na casa de vocês, vocês podem criar desenhos, como aqui. Pegaram latinhas, pegaram algumas texturas diferentes e fizeram essa coruja, né? Olha só, a asa dessa coruja são pentes de pentear cabelo, né? Muito bacana. Aí vai depender da criatividade de vocês. Muito divertido, não é? Agora que você já sabe o que é uma textura e já sabe também como funciona a técnica de frotagem, vamos lá investigar dentro da casa de vocês mesmos as texturas de objetos. Vejam uma mesa, a cadeira, vejam outros elementos, um copo e façam a técnica de frotagem nesses objetos. Mandem as imagens para mim, porque eu quero muito ver como vocês realizaram esse processo, tá? Vai ser muito divertido, eu tenho certeza. Então, gente, até a próxima aula. Beijão, se cuidem.